Imagine viver em um planeta onde o céu grita, pessoas simplesmente entram em combustão e algumas culturas antigas forçavam garotas a deformar os próprios pés. Parece mentira? Prepare-se! No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 acontecimentos mais bizarros do mundo. Alguns ainda ocorrem. Outros foram tão absurdos que parecem saídos de um filme de terror histórico. Mas todos são reais. Respira fundo, se ajeita aí, porque a lista começa agora. E o que vem no número 5 vai te deixar completamente desconfortável. Número 10. Os sons apavorantes do planeta. Em dezenas de lugares do mundo, de Kiev a Alberta, no Canadá, barulhos inexplicáveis começaram a ser ouvidos do nada. Um som metálico, agudo, às vezes grave e ecoante, que parece vir do próprio céu. Os moradores chamam de sky trumpets, ou trombetas do céu. Alguns dizem que é uma trombeta divina. Outros acreditam que seja o prenúncio do fim. Cientistas tentam explicar com fenômenos naturais, como placas tectônicas ou ventos passando por estruturas metálicas. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. O mais bizarro? As gravações são reais e são perturbadoras. Número 9. Pessoas que simplesmente pegam fogo. Pode parecer coisa de filme, mas existem casos documentados de combustão humana espontânea. Pessoas que simplesmente pegaram fogo do nada em suas próprias casas, sem nenhuma fonte externa de calor ou combustível por perto. O mais famoso foi Mary Reeser, em 1951, encontrada totalmente carbonizada, com apenas o pé intacto e tudo ao redor relativamente intacto também. Médicos e bombeiros ficaram chocados. Teorias incluem acúmulo de cetonas, reação química com o corpo e, claro, explicações mais esotéricas. Mas até hoje, nenhuma explicação científica fecha 100% com os casos. Simplesmente, o corpo humano em chamas. Número 8. A vila que dormiu por dias. Em 2013, uma vila remota no Cazaquistão chamada Kalash foi tomada por um fenômeno que deixou cientistas e governos em alerta. Quase todos os moradores começaram a dormir por dias. Simplesmente caíam no chão ou adormeciam do nada, no meio do trabalho, na escola, cozinhando, andando. Alguns dormiram por até 6 dias seguidos. Quando acordavam, relatavam alucinações, perda de memória e confusão mental. O caso ficou conhecido como a Síndrome do Sono e afetou mais de 150 pessoas. As teorias foram muitas: gás tóxico de uma mina soviética abandonada, testes secretos do governo, radiação, e a causa da doença foi finalmente atribuída a altos níveis de monóxido de carbono e hidrocarbonetos no ar, possivelmente provenientes de uma antiga mina de urânio próxima. E o mais bizarro, o fenômeno simplesmente parou, assim como começou. Número 7. O buraco que grava o som do inferno. Na Rússia, existe um local conhecido como o Poço de Kola, uma perfuração ultra aprofundada que alcançou mais de 12 quilômetros no subsolo. Mas o que chamou a atenção foi o áudio vazado em 1989. Durante a escavação, engenheiros teriam baixado microfones ultra resistentes para captar sons do subsolo. E o que ouviram foi um eco de gritos humanos abafados, tortuosos, desesperadores. Esse som ficou conhecido como o áudio do inferno. Muitos dizem ser fake. Outros acreditam que a gravação é real e que eles cavaram fundo demais. Número 6. O relâmpago eterno da Venezuela. Existe um lugar na Venezuela onde relâmpagos surgem toda noite por até 10 horas seguidas, 300 dias por ano. Sem chuva, sem tempestade.
apenas trovões. É o fenômeno do relâmpago de Catatumbo. E até hoje, meteorologistas não chegaram a uma conclusão clara. A teoria mais aceita diz que os ventos do Lago Maracaiba se chocam com as montanhas ao redor e criam uma tempestade elétrica eterna. Mas e aí? O que causa a energia constante? Porque ninguém consegue reproduzir esse fenômeno em laboratório. Mistério. Número 5. O caso do pé de lótus. Quando a beleza machucava. E aqui, no meio da nossa lista, entramos no que talvez seja um dos costumes mais cruéis da história humana. Durante mais de 1000 anos na China imperial, meninas eram forçadas a praticar o chamado pé de lótus. Seus pés eram quebrados e enfaixados desde crianças para impedir o crescimento. O ideal de beleza? Um pé com menos de 10 centímetros, dobrado sobre si mesmo. Isso criava uma marcha peculiar, considerada sexy na época. Mas o preço? Dor constante, infecções, ossos destruídos e vidas limitadas. Esse costume foi abolido apenas no século XX, mas muitos dos registros, fotográficos e escritos, ainda existem e são tão assustadores quanto qualquer ficção de horror corporal. Número 4. O vírus zombi das formigas. Na floresta tropical, existe um fungo chamado Ophiocordyceps unilateralis, que transforma formigas em zumbis. Ele invade o corpo do inseto, controla seu cérebro e faz com que ele suba até uma folha, se prenda e morra. Então o fungo explode da cabeça da formiga e libera esporos para infectar outras. É real, é registrado, é natural. E inspira roteiros de ficção como o The Last of Us. Agora, pense, e se isso um dia evoluir para infectar humanos? Número 3. Mensagens do futuro. O caso John Titor. Já imaginou alguém dizer que veio do futuro? Em fóruns da internet dos anos 2000, apareceu um usuário misterioso chamado John Titor, que afirmava vir do futuro, mais especificamente do ano de 2036. Ele fez várias previsões: guerras civis, pandemias, rupturas tecnológicas. Algumas se concretizaram, outras não. Mas o mais intrigante, ele compartilhava detalhes muito específicos sobre física, computadores antigos e linhas do tempo divergentes. Hoje, ninguém sabe quem era John Titor, mas até físicos se envolveram no caso. Era só um troll com conhecimento técnico ou alguém que realmente sabia demais? Número 2. Chuvas de animais. Imagine andar na rua e começa a chover peixes, ou sapos, ou enguias. Parece piada? Isso já aconteceu em Honduras, no Japão, na Inglaterra e até no Brasil. A explicação científica mais comum diz que redemoinhos e tornados de água sugam os animais e os lançam em outro local. Mas há quem diga que algumas dessas chuvas ocorrem sem nenhuma tempestade, céu limpo. Uns dizem que essa pode ser a explicação, mas outros acreditam que é apenas o sinal da Bíblia se cumprindo. Número 1. O homem que dorme há mais de 20 anos e não está em coma. Imagine simplesmente ir dormir e nunca mais acordar. Pelo menos não de verdade. O caso de Terry Wallace, nos Estados Unidos, é um dos mais misteriosos da neurologia moderna. Em 1984, após um acidente de carro, Terry entrou em um estado vegetativo minimamente consciente. Os médicos disseram à família: ele não vai voltar. Mas então, 19 anos depois, do nada, ele simplesmente acordou e falou: "Mãe". Não era coma, não era morte cerebral, era como se a mente dele tivesse pausado. E quando voltou, ele se lembrava de tudo.
Casos como esse desafiam tudo o que a medicina acredita sobre o cérebro e provam que ainda sabemos muito pouco sobre o que é estar vivo por completo. O mundo é mais estranho do que qualquer ficção. E muitas das coisas que a gente considera normais escondem histórias bizarras, obscuras ou completamente inexplicáveis. Curtiu essa viagem pelo lado esquisito da realidade? Então já deixa seu like, se inscreve no canal Arcano Digital e comenta aqui embaixo qual desses acontecimentos mais te chocou, ou qual você já ouviu falar e acha que deveria estar na lista. E se você ainda não viu nosso vídeo sobre a Dark Web e os mistérios mais sinistros da internet, clica aí no card do lado. Nos vemos no próximo mergulho pelo oculto.